Oi, pessoal, tudo bem? Aqui já tá entrando. Sejam bem-vindos. Ai, que bacana, bastante pessoas. Bom, hoje a gente vai ter uma conversa super especial com os fisioterapeutas e bailarinos, Leandro e Jaque. Então, daqui a pouquinho eu vou chamá-los. Só para avisar que a gente já tinha uma entrevista do Leandro no YouTube e sempre foi um dos vídeos mais acessados no YouTube, comentado e as pessoas solicitando. Então, a gente achou que foi um bom momento retomar esse conteúdo e convidá-los para estar aqui para falar de um tema que é tão importante na dança, que é sobre lesão e que acontece, né? E a gente vai falar sobre isso e que é necessário também pensar em formas de diminuir ou de tentar recuperar da melhor forma possível. Então, muita gente entrando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um joinha se tá super bem o áudio aí. Eu já vou convidar o Leandro para entrar. E só para avisar que lá no nosso link na bio tem já a lista VIP para as pessoas que querem receber de primeira mão as informações da Masterclass dos dois que vão ter aqui que vai ter aqui no Portal Mood. Então, depois que vocês terminarem aqui a live, corre lá no link na bio, deixe seu e-mail, seu contato, para a gente ter as informações, para vocês terem as informações de primeira mão. Então, vamos ao que interessa, que é chamar o nosso querido convidado, o Leandro Fukazawa. Então, vou começar chamando ele aqui. Vamos ver se ele já está conseguindo acessar. Aê! Tudo bom, Thalita? Tá me vendo? Tudo Tô sim. bom? Tá ótimo. Ai, que legal, Leandro. Muito bom ter você aqui. Um prazer. Super obrigada. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e o trabalho da Jaque. Então, é sempre muito bom a gente ter esse bate-papo. Você Com está me certeza. ouvindo bem? Tá tudo Tá, ótimo. Fica tá tudo tranquilo. ótimo? Tá bem Tá claro. ótimo, então. Pessoal, se for tendo algum probleminha, vocês vão avisando a gente aqui, que a gente está com. Eu estou tentando enxergar, eu vou chegar um pouquinho próximo, às vezes eu vou pôr o óculos, sabe, Leandro? Porque eu já Fica à estou vontade. ficando meio de idade, então eu posso pôr o óculos. E, pessoal, vamos fazer o seguinte: deixem perguntas, tá? Que Maiola, nosso diretor também, aqui do Portal Mood, diretor de planejamento, ele vai me mandando essas perguntas para no final a gente fazer um tete a tete. Eu pergunto e o Leandro vai respondendo, tá bom, Leandro? Vamos ver se a gente deixa os 10 últimos minutinhos para isso, Com para a gente certeza, tirar a vamos ver. dúvida da galera. Tá bom. Mas se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas, vai no link na bio, deixa seu e-mail para vocês receberem de primeira mão a informação da Masterclass dos dois, que vai acontecer nesse final de semana. Então, não fiquem chateados se não der para responder tudo, que lá é o momento de vocês perguntarem. Perfeito. Então vamos lá, Leandro. Eu Vamos. queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na dança, porque você, além de fisioterapeuta, é bailarino, e Uhum. como que você chegou na fisioterapia. Conta Perfeito. pra gente um pouquinho esse percurso. Perfeito. Então, primeiro como eu cheguei na dança ou como eu cheguei na fisioterapia? Qual que você prefere? Ou Na vai pela dança. cronologia? Na dança, então tá bom. Pela cronologia. Eu comecei a dançar mais tarde, né? Eu não sou um cara que. Eu acho que tem um pouco disso, né? O dançarino urbano, que eu sou dançarino urbano, né? Ele não é como no clássico, que tem a questão de você estar desde cedo aquela questão da bailarina Sei. desde os 5 anos, tá brincando já na Aham. ponta, né? Então eu comecei na época do colégio, brincando, né? Eu tinha um amigo, um colega, que ele fazia uns passos de break, né? Então ele fazia umas macaquices lá. E eu achava legal, comecei a conversar com ele, achei interessante, e falar assim, pô, cara,
me ensina uns negócios aí. E Sei. aí, dentro dessa curiosidade, né, ele me levou para um lugar que, para quem é da dança urbana, conhece bem, que é a Conceição. E lá tinha uma Uhum. concentração de pessoas que treinavam, né? Então, lá tinham diversos grupos, principalmente dentro da colônia japonesa, que existia um movimento muito grande. Eu não sei se ela existe ainda, esse Tá. movimento da colônia especificamente, né? Mas eram muitos orientais e muitos dançarinos de breaking, no geral, né? Então, era no espaço do Uhum. Itaú lá, a gente fazia bagunça, sempre levava bronca do segurança, né? Uma coisa normal dentro da dança de rua, Bem assim, né? jovem, né? É, bem jovem, bem da dança urbana também, né? Como a gente nunca esteve sempre dentro das academias, né? Então foi algo muito comum. Sim. Então, dentro disso, foi quando eu comecei a brincar com o processo. Entrei dentro de um grupo da colônia oriental que chamava Double. Uhum. E depois disso, eu comecei a meio que coordenar esse grupo e começou a chamar Groove Station. E aí, em cima disso, depois eu fui convidado para o grupo Chemical Funk, que é um dos grupos referências da dança Tá. urbana locking, né? Sim. E a partir disso, eu digo que foi como começou a minha parte mais profissional, né? Entendendo que o grupo Chemical Funk existe, né? Fazem 15 anos e eles, todos os dançarinos, têm uma fonte de renda da dança diretamente, né? Como Ah, professor legal. ou como dançarino. E eu Uhum. sou o único que não, né? Que não tem uma fonte principal, né? Ou uma fonte específica Tá. como dançarino, né? Mas vira e mexe eu consigo fazer diversos trabalhos com eles e tudo mais, sempre que eu posso, Uhum. e não precisa ensaiar, porque o problema é sempre tempo. Eu acabo tendo Verdade. com o grupo, né? Então, assim, hoje é isso, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Chemical Funk, eles são grandes referências para todo mundo que é da dança, né? E isso é uma coisa que pra gente é muito importante, né? E foi mais ou menos isso. Minha história na dança urbana tá mais relacionada a essa parte aí, até chegar a parte da fisioterapia, que aí a gente Isso começa. que eu ia te falar. Como é Ótimo. que a fisioterapia entrou no seu mundo? Perfeito. E aí a fisioterapia ela entrou meio que em paralelo, né? Porque como eu falei para você, eu Tá. comecei lá pelo terceiro ano do colégio a brincar, né, de dança. E aí no Uhum. primeiro ou segundo ano foi quando eu comecei a entrar no Chemical, né? Foi 2008. Eu entrei na faculdade em 2006. E Uhum. em cima disso, ó, tem gente que conhece o Chemical aqui, ó. E aí Ai, tá entrando. e aí, dentro do processo da faculdade, foi meio que em paralelo, né? E eu brinco que na época da Tá. faculdade eu era mais dançarino do que fisioterapeuta. Então, para mim, tudo que Ah, era a vida da dança, minha vida externa da faculdade, né, era sempre relacionado à dança. Então, eu acabei tá. me dedicando muito mais à dança na época da faculdade, até eu começar a fazer os estágios, começar a fazer todo o processo da especialização, e aí quando começa a Uhum. conflitar, né? E aí aquela coisa assim, eu preciso tomar uma decisão e saber por que que eu vou me dedicar de verdade, né? E na Tá. real, acho que foi ótimo. Foram times específicos que precisa acontecer, né? De a gente conseguir Uhum. tomar essas decisões, né? Depois disso, a fisioterapia, acabei me dedicando bastante, né? Estágio, TCC, aquela época difícil. E até falei numa live Uhum. esses dias do Químico, que era um processo que eu estava no TCC, e foi quando o Químico fez a primeira temporada que a gente ficou num teatro por 4 semanas, né? Oh, Então, meu Deus, mas precisava ser junto. e aí eu fiz todo aquele esforço do mundo para estar lá com todos Oh. os meus amigos e a gente passar essa temporada super gostosa, né? Uhum. No teatro, lá na Consolação, até esqueci o nome dele, ele existe ainda lá, mas tá lá na Consolação. Na E, Consolação? No é, comecinho ou no... bem no meio, perto na frente do cemitério. Ah, Eu esqueci ah, agora, eu me vou lembrar. fugiu. É comune... Não. Ai, Se alguém souber o esqueci. nome, coloca aqui. É, põe aí, pessoal. E em cima disso eu fiz esse processo, né? E aí cada vez mais eu comecei a acabar me afastando, né, da dança por causa da Tá. fisioterapia e eu comecei a me dedicar, Uhum. né? Só que aí depois que eu me formei em 2010, né? Eu lembro que eu me formei Tá. em 2010 no meio do ano, em junho, e em agosto eu abri meu primeiro consultório particular, que era na Casa da Dança, né? Onde muitas pessoas aqui devem conhecer. Ai, que Então, meu legal. primeiro consultório foi lá. Então, é muito legal, porque a Aninha, que faz parte do Mova-se Mais, ela era fisioterapeuta na Tá. unidade 1 e eu era fisioterapeuta da Uhum. unidade 2, né?
Então aí eu já Gente, comecei sensacional. com a Aninha do tipo, ai, vamos procurar uns artigos. Eu lembro que a gente ia na USP procurar artigo de dança e tudo mais, né? E aí no ano seguinte eu entrei na Santa Casa. Aí meu mundo Tá. realmente virou um turbilhão, né? Que era muito intensa, uma especialização muito forte, né? Uhum. Muito reconhecida. Que tem uma coisa muito legal, porque eles por muito tempo deram atendimento para o pessoal do municipal, né? Para a escola de bailados. Ah, tá. Não Então, sabia disso. Interessante. vira e mexe apareciam uns bailarinos lá, mas não necessariamente era eu que cuidava, eu ainda era aluno, né? Que a gente chama de R1. E aí, ó, a Aninha Uhum. aqui tá aqui assistindo. Ai, Aninha. E aí, depois disso, eu virei o R2, né? Que é você fica auxiliando o professor, né? E, Tá, e foi aí que eu comecei a juntar um pouquinho mais, porque um dos bailarinos que tá. apareceu pra gente lá foi o Morvan Teixeira, que hoje dança lá no Chile, né? E a Ângela Pereira, que é uma bailarina que hoje mora em Ribeirão Preto, mas os dois faziam Ah, parte minha do... cidade. É mesmo? Ah, que Eu legal! sou de lá, é? Na real, a Ângela ela é de Orlândia, que é muito próximo de Tá, Ribeirão, né? Mas hoje ela sim, vive é. em Ribeirão, né? E Tá, em cima desse processo de Ribeirão, né, tudo mais, enfim, né, a questão do Cisne Negro, aí eu fui conhecer os dois, né, o Morvan e a tá. Ângela, e aí eu comecei a cuidar do caso da Ângela, que era um caso raro dentro da Santa Casa, uma cirurgia meio inédita, então aqueles casos que todo mundo acaba querendo atender, e aí ela descobriu que tinha um físio e dançarino, e ela falou assim, nossa, vou lá conversar com ele. E Que aí, em cima legal. disso, foi que eu fui conhecer o Cisne Negro, né? E em 2013 isso. Então, em 2013, começou meu contato e eu comecei a ter esse contato com a companhia, uma companhia de super alta performance, né? Que é o Cisne Negro. Tá. E eu comecei a acompanhar eles e até hoje acompanho eles ainda, né? Então, são 7 anos que eu faço principalmente o quebra-nós. Então, todo ano estou no Alfa lá com eles, naquela temporada que, pra gente, quando chega Uhum, quebra-nós, acabou o ano, né? Então, é nossos respiros finais. sim. E, e aí, com isso, eu comecei a fazer um pouco dessas uniões aí entre físio e dança, né? E aí surgiram diversas outras parcerias, né? Aí veio a galera dos Zub Boys, aí veio a galera da Dual Cena Contemporânea, veio o pessoal da Tentáculo, né? Tem até a Rebeca aqui que deu um coraçãozinho, um beijo pra Rebeca. Ai, fofa. E aí eu comecei a conhecer esse mundo mais do clássico, contemporâneo, né? Então foram essas trajetórias aí, né? Então foi mais ou menos em cima disso que cruzou os dois Super mundos. legal, Leandro. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, que é muito bacana o seu primeiro consultório ser dentro do universo da dança, né? De uma escola que é reconhecida, renomada, enfim. Uhum. E depois você fazendo essas transições entre companhia, a Santa Casa também tendo essas pessoas, esses bailarinos, né? Muito legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse casamento, dança e fisioterapia, que acabou, você conseguiu unir, e como que você chegou no projeto Mova-se, que é um projeto muito interessante, Mova-se Mais. Eu queria que Uhum. você falasse desse projeto, porque eu imagino que a maioria daqui não conheça, e, Perfeito. gente, vale a pena conhecer. Então, o Leandro vai falar agora um pouquinho para a gente saber desse projeto. Legal. Então, em cima disso, é muito interessante até de entender, né? Porque dentro de uma das coisas que as pessoas sempre pediram, né? Eu nunca Uhum, quis investir muito, eu e a Thalita, a gente já conversou muito sobre isso, né? É um negócio de o que que é uma especialidade de fisioterapeuta dentro da dança, né? Então, assim, não existe uma uhum. especialidade especificamente, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Mas, enfim, 2018 eu recebi um convite muito interessante de um professor muito renomado dentro da fisioterapia lá de São Carlos, que é o Carlos Castro, né? Então, ele é o professor dos professores, né? Nosso Uhum. mestre dos magos, grande referência para todo mundo. E ele me chamou para dar um curso. Ele me descobriu que eu dançava e ele falou assim: você não quer vir dar um curso para cá? Né? E em cima de que ele me chamou, né? Eu falei assim: putz, era um convite que eu negaria para qualquer pessoa, menos para ele. Né? Que eu falei assim, nossa, não tem um negócio específico que eu ache, né? Eu sempre questionei muito isso sobre o que é um fisioterapeuta especialista em dança,
né? Uhum. Porque é o que eu sempre falo, né? Você ser fisioterapeuta e você ser dançarino não te torna, né, você ser um Uhum. especialista da dança. Então, isso é uma crítica que eu sempre fiz, sempre trabalhei com ótimos fisioterapeutas que sabiam atender dançarinos também, né? Mas isso foi uma coisa que foi maturando na minha cabeça. Enfim, fui lá, fiz o curso com o Carlos Castro, né? Ó, a Isabela Gasparini está aqui, diretamente de Londres, um beijo, Ah, Isabela. legal. E aí, em cima disso, foi legal, que aí eu criei o curso, dei aquela revisada na literatura para saber o que tinha de coisas específicas na dança, né? E isso para mim é foi uma coisa muito importante. Fui entendendo um pouco mais desse cenário, e em cima desse cenário que a gente foi construindo, eu fui ver o que tinha, né? E aí eu convidei Jaqueline e a Tainara, que eram duas Uhum. amigas minhas, né? E que uma, já que estava no processo do TCC, eu cheguei a orientar ela, né, a Jaqueline eu conheci no próprio Cisne Negro também, e Tainara, ela estava para fazer mestrado e eu ia ajudar na orientação desse trabalho dela, né? Então eu chamei as duas para fazer uma participação, né? Então começou um pouco a unir um pouco mais as coisas, né? E aí eu Sim. deixei um tempo, tal, aí o ano passado eu e Jaqueline a gente sentou, né, para tentar, né, aquelas discussões, aquelas reflexões de bar que a gente tem, e ela estava nessa fase de amadurecimento profissional, né? E eu acredito que eu, com essa relação da dança e físio também. E foi aí que a gente teve essa ideia de tentar ajudar as pessoas da classe artística, né? Em cima Tá. dessa ajuda que a gente estava pensando, para assim, não adianta a gente montar uma clínica, lança um monte de coisa e fazer o mais difícil, que é cobrar de tanta gente que não tem condições. Então a gente sabe que eu Uhum. tenho 10 anos de formado, foram 10 anos que já passaram muita gente que a gente atendeu de graça, ou começaram e pararam, ou começaram e não, nem começaram, né, porque não tinham dinheiro. Então tem gente que eu sei que nunca procurou porque sabia que não tinha condições. Então a gente sabia que Uhum. tinha que ter uma pegada mais social, alguma coisa mais nesse sentido, né? E em cima disso que a gente começou a tentar fazer esse processo de tentar facilitar tudo, né? E aí a gente, por grande sorte, eu tenho um grande amigo e sócio de vários projetos, que é o Hélio Nishioca, que também é outra referência no mundo da fisioterapia. E Tá. aí ele cedeu o próprio espaço dele para a gente tocar esse projeto, né? Então a gente começou. Então o projeto ele já começa de uma forma, de certa forma, muito bem estruturada, porque a gente já começou juntando todas as companhias que eu já dei apoio, né? A Uhum. gente tem um parceiro novo agora, que é o pessoal do Rodrigo Teaser, né? Que é um cover do Michael Jackson. Tá. Então tem uma galera que está aqui, que eu vi que entrou também, super legal essa parceria nova. Ai, que legal. E então a gente tem três pilares que a gente fala, né? A parte de educação, né? Sei. Tanto para artistas e dançarinos quanto para fisioterapeutas. A parte de informação de qualidade, que é educativo, que seria no caso o Instagram, né? A parte de atendimentos e a parte científica, né? Então a gente, num geral, acaba tendo alguns pilares principais para conseguir levar informação de qualidade em relação à saúde na dança, né? Uhum. Então, Uhum. com isso, nasce o Mova-se Mais. A gente ainda está num processo bem, eu diria, de entender tudo que a gente está conseguindo fazer, preencher, dar conta, né? Então, e essa parceria que você tem, que a gente tem aqui, é uma dessas coisas de tipo, vamos tentar levar informação para a pessoa que É. realmente vai usar essa Uhum. informação, né? Que no caso, se a gente tem um lugar como o Portal Mood, que tem já um público de dançarino, não faz sentido a gente lançar e levar em outros lugares, ou a gente fazer vários processos, né? Então, enfim. Então, o Mova-se Mais hoje, ele consiste nisso, né? Até para contar por uma curiosidade, junto Sim, dessa diga lá. parceria do Mova-se Mais com o Rodrigo Teaser, por exemplo, a gente consegue orientar, né, uma estudante, que é a Giovana, e a Nicole, que vai fazer a iniciação científica dela da faculdade, né, e o TCC delas também Uhum. com essa parceria, né? Então, esse processo educativo, para a gente estar funcionando dessa forma, para a gente fazer todo um ciclo científico e tentar sempre responder e contribuir de uma forma mais geral aí em relação à dança, né? E ciência, né? Não, super. Gente, eu vou falar uma coisa. O Leandro é super modesto. Eu vou dizer, o projeto é lindo. Eu sou apaixonada pelo Mova-se Mais. Eu acho que vocês fazem um trabalho
que ele é social e é um trabalho que, ao mesmo tempo, é uma cadeia que se alimenta. Sim, Então, isso vai reverberando para muitas outras coisas, né? Esses profissionais que recebem atendimento, levam isso para a formação deles, para quem eles vão dar aulas, e aí isso é uma rede que se multiplica muito rápido. Então, é um total. trabalho muito potente, muito legal. Pessoal, sigam lá o arroba, Mova-se ponto fala mais. aí, mova-se.mais. Sigam lá que é muito bacana. Ó, o Maiola depois escreve aqui, porque às vezes eu vou olhar assim, pessoal, não é que eu tenho uma colinha aqui, entendeu? Então vocês vão achar que eu não tô aqui olhando o WhatsApp, às vezes não, eu tô só fazendo a minha colinha. Mas como a nossa live é sobre lesões na dança, quero saber quais são as lesões mais recorrentes, Leandro? O que Tá. mais acontece que você tem recebido assim dentro desse universo? Ó, eu vou falar que é bem interessante essa pergunta, tá? Que ele vai variar bastante no sentido se a gente for falar por estilos diferentes, né? Então, no geral, Uhum, se a gente pegar o pessoal da dança urbana e tudo mais, acaba sendo algumas coisas mais clássicas de quadril, joelho, e aí se vamos pensar se for uhum, b-boy, vem muito punho e cotovelo, né? Varia um pouco dessas particularidades de cada dança, né? Se a gente pegar especificamente dentro da parte do balé clássico, por exemplo, acaba tendo um predomínio muito grande de lombar, tornozelo, uhum, pé e joelho, né? É... uhum. Ah, e um beijo para Lili aqui, que Lili também é super Ah, parceira. Lili, querida, maravilhosa. E aí, em cima desse processo, são as regiões mais frequentes que a gente aparece, né? Que é uma Uhum, coisa que é muito interessante, que ao mesmo tempo, né, são as partes do corpo que têm mais queixas, que é diferente da gente falar das tá, lesões específicas, que esse é um outro ponto aí que vai ser bem discutido, principalmente dentro da Masterclass aí, para a gente sim, entender um pouco mais algumas coisas. tá. E aí, posso continuar? Pode, por Posso continuar? favor. Então, assim, como atuar preventivamente para prolongar a vida de um profissional da dança? Porque a gente Perfeito. sabe, né, Leandro, que às vezes a gente fala assim, o bailarino tem vida curta, ele não consegue dançar por muito tempo, dependendo do tipo de treinamento e dedicação que ele tem de alta performance. Mas a gente também sabe que tem damas da dança aí, como Angel Viana e Ruth Uhum, Rachu, que dançam com 90 anos dentro uhum. das suas limitações, mas continuam dançando. Então, como prolongar a vida de um bailarino? É muito legal que isso é um trabalho que eu estou querendo fazer dentro do projeto do Movas e que é em relação a motivos que as pessoas param de dançar ou evitam, né? E até é difícil, né? Porque como a dança não tem essa questão do profissionalismo propriamente dito, de Uhum, tipo, o que é um profissional da dança, né? Pode pensar que, tipo, uma alta performance não necessariamente é um cara que é profissional da dança. Então, como a gente tem uma informalidade dentro do processo, né? Não é uhum. igual tá na caixa, né? Não tem um dançarino que fica na caixa, por exemplo, né? Do INSS. Então é um negócio um pouquinho mais difícil. Mas, enfim, né? Esse processo de entender um pouco mais o como prolongar, né? Ele tem muito a ver com o que a gente faz no Instagram, né? No Uhum, Instagram, a gente tenta desmistificar muito o termo de saúde, por exemplo, e muitos entendimentos do bailarino em relação às lesões. Esse uhum, entendimento inicial, ele, na minha opinião, ele é um dos primeiros passos para a gente conseguir realmente entender se eu continuo ou não continuo. Porque, por uhum, exemplo, né, vamos pensar que um bailarino, ele chega para a gente muitas vezes com esse intuito de falar assim, nossa, passei no médico, ele falou que eu tenho uma lesão na cartilagem e eu teria que parar de dançar, senão minha cartilagem é só piorar, né? Clássico. E hoje a gente já entende muito bem que a condição da cartilagem não tem uma relação direta com a quantidade de dor. E se a pessoa diminuir o quanto que ela se movimenta, ela tem muito mais perda do que ganhos, né? Então, uma coisa muito interessante de pensar é que se o raciocínio da pessoa for de uma forma clássica e antiga, né? Tem que tomar cuidado com a palavra clássica, que você não vai pensar que é balé, né? É a forma tradicional? tradicional de pensar, que a gente Isso. tem um nome para isso que chama modelo biomédico, né?
Tá. Um entendimento de uma relação direta entre o nosso tecido, né, como está no nosso corpo, numa ressonância fins, é o que está errado no meu corpo. Hoje a Uhum, gente já entende muito bem que isso não tem uma relação direta, né? Ou seja, a gente não está uhum, mais tratando exclusivamente uma estrutura. Se a gente não está tratando literalmente uma estrutura, né? A gente tem que entender que talvez a gente não precise se preocupar tanto, né? Com algumas alterações que são muito comumente faladas, né? Hernia de disco, desgaste, alteração de alinhamento, frouxidão ligamentar. Então, vários nomes que são muito assustadores, né? E eu até entendo quando as pessoas falam que são assustadores, que fazem a pessoa entender e ter aquela crença que a gente fala que é limitante, que faz ela bloquear a dança dela, né? Então, assim, muitas vezes, quando aquela dor está persistindo no corpo dela, ela continua uhum. acreditando que tem algo de errado no corpo dela. E se tem algo de errado, eu preciso parar, senão vai piorar. E na real, é o inverso. Muitas vezes, esse parar de repente é o que acaba literalmente persistindo e piorando a dor da pessoa, né? Porque aí você entra num padrão sedentário, você começa a não fazer tanta atividade, você começa a evitar os movimentos do dia a dia, né? Então, é muito comum, e eu já tenho alguns pacientes que são assim, né? Que eles falaram assim, eu dancei e tudo mais, e faz uns 10 anos que tá parado. E aí é muito interessante que eu consigo usar essa memória da dança dela para reviver o corpo da Uhum. pessoa, porque assim, ela estava só literalmente pensando em não, eu só quero fazer minhas coisas do dia a dia sem dor. E aí, dá duas, três sessões, ela tá dançando de novo, né? Ai, Obviamente, gente. não é a alta performance, a gente tem que tomar uma cautela quando a gente fala isso, né? Porque parece um milagre de Deus. Mas entender que a gente usa a memória do corpo e toda essa movimentação para quebrar essas próprias crenças que eu falei, entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa muito importante de pensar e a gente estimula que a pessoa literalmente consegue pensar e usar o corpo dela para reabilitar o corpo da forma mais confortável, de uma coisa prazerosa, né? E uma pergunta que eu adoro fazer para paciente, que na dança os dançarinos, né, acaba sempre a dança, mas assim, se eu tirasse a sua dor com a mão, o que você Uhum. voltaria a fazer agora, né? Então, nessa hora eu consigo entender as expectativas da pessoa. E muitas vezes a pessoa fala isso, eu voltaria a dançar, voltaria a fazer uma aula de tal coisa ou outra, né? Porque muitas vezes a grande questão de que a pessoa parou de dançar foi por causa disso, né? E obviamente que a gente tem que colocar sempre em contrapartida, né? O que a gente está falando de dança, né? Do tipo, é a dança de alta performance, é o Uhum. bailarino, primeiro bailarino de tal lugar, né? Porque realmente é uma rotina muito pesada, né? E o Sim. atleta pelo atleta ele acaba. Mas se a gente sair de alguns lugares muito, né, não sei se chamaria de elites, mas algumas altas performances, a gente pode pensar que a dança pode ser levada de uma forma muito mais constante, né? E essa Uhum. preservação tem a ver muitas vezes com o não interromper, né? Então, muitas vezes o raciocínio de para eu melhorar, eu preciso parar, ele sempre volta com o corpo mais sensibilizado, mais descondicionado, mais sensível, e aí naturalmente a gente acaba reforçando todos esses aspectos que a pessoa estava acreditando, né? Então, hoje, por Sim. exemplo, é uma das formas que a gente pensa, né? Outra coisa muito importante de falar, Diga. tá? É muito a questão do tipo limite que a gente fala, né? Hum. Eu não sei o quanto que do Portal Mundi tem um público, por exemplo, adolescente, essa Hum. transição meio adolescente, meio, né, alta, meio adulto, né? Eu sempre meio, né? Meio de cá, meio de lá, né? Não tá nem lá nem cá, ainda tá chegando. Exato, e essa ansiedade de fazer todas as aulas, fazer preencher o dia com dança, e esse sonho de ver com a dança, que é uma coisa linda, mas ele acaba, né, muitas vezes fazendo com que o corpo dela funcione num limite que ela não está preparada, né? Uhum. Então, uma das principais estratégias que eu uso de consultório é ver a rotina de ensaios que a pessoa tem. Como ela entra dentro das informalidades, a pessoa sai fazendo aula, né? Então é aula a Uhum. semana inteira
E dançarino se diverte como? Dançando no final de semana na Ensaiando. balada. E ensaiando também. Então ele vai lá, ensaia o dia inteiro e aí final de semana balada, dança Pra também, dançar de novo. exatamente. Aí dorme mal, aí é privação de sono, aí não sei o quê, né? É um processo muito comum, né? Então, assim, é um processo que o corpo tem um Que limite, loucura. né? Então, isso Sim. é importante entender, né? Como que a gente trabalha nosso corpo no limite, né? Mas, Leandro, super legal você falar isso, porque quando eu comecei a divulgar, vieram alguns depoimentos de pessoas que já passaram com você. E era super legal, porque assim, o Leandro me ajudou a voltar a andar, a dançar. Então tinha assim depoimentos até emotivos, né? Assim, porque eu imagino o quanto que para aquela pessoa é o que você falou, né? Estava sendo uma limitação e de repente ela consegue ver a potência dela no movimento. E eu acho isso Uhum, muito legal, porque eu operei meu joelho, uhum, ligamento cruzado, na época de 2004. tá. E qual foi a indicação? Não andar, não pisar por 2 meses, praticamente. Uhum, Isso, assim, para uma recuperação, foi muito dolorosa. A minha sim. flexão, até se minha mãe estiver aqui, mãe, um grande beijo, porque ela dobrava a minha perna na força. Então, assim, eu imagino. Tadinha, ela sofria comigo. Sofrida, Mas né? é isso, né? Porque era assim, pare de fazer tudo, né? Uhum, E que bom que você está vindo aqui falando, que é algo assim que dá até um alívio de falar, uhum, gente, tem outras formas, né, da recuperação. E aí, pegando a questão da recuperação, machucou, uhum, deu ruim, né? uhum, Como que você faz esse processo? Eu sei que ele tem especificidades, né? Mas eu uhum, queria que você desse algum exemplo que, inclusive, possa ajudar o professor de dança. Porque às certo. vezes não é só o bailarino, o professor também, ele precisa de entender, né, assim, o macro, porque é isso que Uhum, você falou, de falar para o aluno, né? Não dá para você fazer aula o dia inteiro, todo dia, toda hora, que você vai ter uma sobrecarga, né? Esses detalhezinhos assim que você possa dar aí de dica para o professor e para o bailarino quando machucou e como que é esse processo de recuperação. tá, legal. Essa é uma das perguntas que eu mais temo em ambientes não profissionais, né? Não fisioterapêuticos, né? No sentido de que eu sempre tenho medo de que vire uma regra, né? Então as pessoas, Tá. não, eu escutei na live e tudo mais. Não Mas tem receita de bolo, né? não tem, mas assim, é muito porque tem algumas particularidades que muitas vezes pode colocar o paciente em risco de outras situações, né? Que Uhum. literalmente a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, são coisas específicas. Então, sempre o que que a gente fala, né? Nessas horas é aquele momento que eu acabo explicando alguns outros conceitos que a gente usa na fisioterapia, né? Na saúde no geral, que a gente tem dois tipos de lesões, né? Uma lesão que a gente fala que é traumática e a de sobrecarga. Tá. Quando a gente fala disso, a gente tem que entender qual o tamanho da energia que aconteceu para aquela pessoa realmente se machucar, né? E nessas Uhum. horas, qual que é a grande dificuldade, né? Se eu estiver falando de uma pessoa que não dança, é um pouco mais fácil, porque assim, caiu, bateu, não sei o quê, né? Coisas que pode acontecer com o dançarino também, obviamente. Mas para quem está fora da dança, né? Acaba sendo complicado, para quem está na dança, desculpa, acaba sendo complicado porque a dança ela tem traumas muito grandes, né? Então, muitas vezes, aquela Uhum. energia toda que aconteceu é uma das coisas que acaba acontecendo, né? Mas a gente sempre tenta dividir, né? Pensar que trauma, que é onde a gente fala, trauma está relacionado a altas energias em pouco espaço de tempo. Então, um Uhum. entorse de tornozelo, um entorse de joelho, Ah, entendeu? Um agora eu trauma entendi. direto, né? Alguma torção. Então, Ixi, travou um sempre pouquinho. tenta usar alguns exemplos práticos para facilitar todo esse entendimento, né? Travou um pouco aqui? Tá, Uhum. Travou. Volta um mais um. pouquinho, Lê. Então a gente tem que sempre lembrar nesse processo de a situação de alta energia tem, né? Situações muito. Opa, eu não sei se é você ou se sou eu que Opa, está travando. Eu não sei se eu acho que eu é abri. você. Calma aí.
Deixa eu perguntar Tá aqui. carregando. Lê. Voltou? Voltou? Pessoal, se cair, a gente retoma, tá? A voz tá indo bem sem A travar. voz está indo bem sem travar, então Bom, eu continua, vou Lê. ficando aqui. Vamos continuando. Se ficar ruim aqui, vocês me avisam, tá, gente? O meu? Pô, então vou tentar trocar minha internet. Vamos esperar um pouquinho para o Leandro voltar. Pessoal, só lembrando, enquanto ele não volta, link na bio para vocês terem informações de primeira mão na lista VIP da Masterclass. Oi, voltou. Estou Voltei. aqui falando para o pessoal ir no link na bio para pôr lá seu e-mail para receber a informação de primeira mão da Masterclass desse final de semana, hein, pessoal? Boa. Link na bio lá. Então, vamos retomar. Agora tá ótimo, Leandro. Boa. Eu acho legal, porque aí a gente entra nessas questões, né? Como que aconteceu esse movimento, se teve um movimento específico que começou a doer, né? Então, Uhum. torção, trauma, né? O que a gente fala da questão de alguém em colisão, né? Uma coisa com a outra. Então, a gente sempre pensa nessa questão de alta energia em curto espaço de tempo, né? E aí, aqueles clássicos que logo em seguida ficam muito incapacitante, ficam muito difícil de pisar, inchou, começa a ter várias situações um pouco mais complexas, assim, que começa a ver que a incapacidade está muito grande, né? Ou seja, Tá. dificuldade de fazer aquele básico, né? E a gente está falando dessas lesões que são traumáticas, tá? Por que Uhum. que eu tô falando delas primeiro? Porque são elas que talvez a gente tenha que se preocupar e elas que são chances de você ter que realmente ter que ir num pronto-socorro, num Uhum. médico, consultar um profissional para tentar entender se aconteceu algo mais grave, né? Então a gente sempre tem essa Tá. questão. Até a gente como fisioterapeuta, toda vez que a pessoa tem um trauma muito forte, é ver o que, que aconteceu para ver se eu posso confiar nela continuar ou se eu preciso levar ela para outro lugar. Então, eu digo que até a gente, Uhum. como profissional, quando a gente liga o que a gente chama de bandeira vermelha, que talvez nem o fisioterapeuta seja quem responda, né? Seja um médico, seja que precisa de uma imagem, afins, né? Todas as outras Tá. dores, quando a gente fala assim, acordei com a dor, foi durante um ensaio, e aí eu fiz um movimento estranho, mas assim, não, mas eu consegui continuar. Toda a questão do tipo, eu acho que foi aquilo que eu fiz ontem, mas não teve nenhum É, evento deu específico, aquela. Ah, entendi. entendeu? Acordei meio de mau jeito, começou com incômodo, depois foi aumentando. Tudo isso a gente acaba chamando de sobrecarga, né? Então, nessa hora, a gente, como fisioterapeuta, se preocupa muito e cada vez mais a gente tem treinado as pessoas para literalmente colher a história, entender como Uhum. começou, como que aconteceu, para realmente a gente conseguir excluir qualquer coisa grave e entender se a gente lida como uma lesão de sobrecarga ou de traumática em si, né? Tá. E aí é muito legal, assim, ó, porque eu vi alguns comentários aqui, por exemplo, falaram de artrose, falaram de entorse. O entorse, por exemplo, ele pode ser as duas coisas, tá? Porque ele pode torcer inicialmente Uhum. e ter um movimento mais traumático, agudo e afins, e ter que ter um cuidado Uhum. especial, para logo depois, depois, sei lá, de 5 meses, ele persiste com a dor. Aí já não é mais tão traumático, aí é uma sequela ou uma consequência de um trauma, por exemplo, né? Então, nessas horas, ao invés da gente sempre falar como fazer, é tentar entender e observar como o processo como um todo, né? Essas Tá. dores, ter dor é mais do que normal. Ela é um grande alerta do nosso corpo para falar assim, ó, tem alguma coisa que está acontecendo de diferente, né? Sabendo que essa dor é normal e que a gente vive num mundo de sobrecargas como um artista, como um dançarino, então sobrecarregar o corpo é uma natureza do ato de ser artista, né? Principalmente que a gente sempre está tentando fazer algo novo, diferente, com uma rotina super estressante e afins, né? Então são coisas que são muito relevantes de pensar, porque essa sobrecarga não vem só do físico, vem do emocional, vem de outras situações contextuais. Então é sobrecarga, né? Sobrecarga na pessoa de interno ou do externo e de tudo, né? Então é sempre entender. E o que a gente sempre fala, não deixar a dor persistir por longos períodos. Eu sempre brinquei com o pessoal do Uhum. Cisne Negro que eu preferia que eles viessem para cá
para eu dar uma benzida e uma avaliada rápida e uma alívio de dor, do que ele vir daqui 6 meses e falar que está com aquela dor há tempos e ela não sabe por que não passa. Porque a dor que persiste, ela é aprendida pelo corpo. E aí começa a fazer um Uhum, processo de desregulação desse alarme. Então, esse alarme começa a apitar por uhum, menos também, né? Então, nessas horas é muito importante entender isso. Por isso que eu falo assim, são várias particularidades dentro de todo esse processo, né? Então, nessas horas, sempre sentir os incômodos, dar esses 2, 3 dias, ver se realmente ela continua muito uhum. intensa ou muito incapacitante. E aí a gente entra com esse processo de entender alguns próximos passos. Porque muitas vezes do jeito que veio, mesmo que intensa, também vai, né? Então, quantas dores que a gente já não sentiu que, tipo, nossa, né? Mas eu sempre falo assim, relembra um pouquinho como é que foi os 2, 3 dias anteriores e vai entendendo se faz sentido ou não essa dor ter surgido, tá? Então, eu acho que é bem importante conseguir, até a pessoa, né, ter aquele momento de reflexão, entender se fez Uhum. sentido ou não, né? Para literalmente saber o quanto que ele se preocuparia, né, com aquele incômodo. Não, super legal. Gente, só vou fazer uma pontuação que o Maiola, na hora que você caiu, ele falou: se, se o Leandro, se cair a live, o Leandro vem, socorre e não deixa machucar. Você acha que o Maiola me fala um negócio desse, gente? Esse é o nosso diretor, gente. Boa. Mas então, muito legal você falar isso, porque também essa questão nunca é abordada, a questão do emocional, né? Parece que a gente é só um corpo físico, motor, né? E eu acho tão bonito que lá no Mova-se vocês falam também dessa questão da emoção, né? De quanto que isso é importante olhar para esse lugar da subjetividade como um Sim. corpo completo, total. Isso é Uhum. muito bacana. Isso é uma das poucas vezes que eu vejo dentro do universo da fisioterapia olhar para esse lugar. E eu acho Uhum. generoso, assim, acho bonito, só pontuando, mas vamos continuar, porque a gente tem 20 minutos, estou aqui com o meu ponto, dizendo, vocês têm 20 minutos. Tá, agora essa é uma pergunta polêmica. Tá. Ter compreensão de anatomia, Uhum. ter a dita consciência corporal, conhecer fisiologia, estrutura, faz com que eu tenha menos lesões? Boa pergunta. Essa pergunta é polêmica mesmo. Eu gravei esse vídeo de propósito. Esse é um vídeo que a gente tem, tá? Porque a Aninha E mesmo, quando ele me mobilizou. eu atingi quem a gente precisava. A Aninha mesmo, né, dentro do que ela já trabalhou, a Aninha ela é minha veterana de dança e de faculdade, né? Então, para mim, Tá. aprendi muito com ela e hoje a gente trabalha junto, é uma grande honra. E fora que é uma grande amiga pessoal, né? A gente veio de uma época que a gente realmente entendia que ensinar anatomia ajudaria alguém. Uhum. E isso dentro do nosso consultório também, como fisioterapeuta. Então, um clássico de um fisioterapeuta é ter uma coluninha, né? E uma hérnia de disco lá e explicar para o paciente todas as estruturas e as questões anatômicas, né? Uhum. Hoje, a gente vai entendendo que é o inverso. Se a pessoa sabe muitos detalhes do nosso corpo, ele gera para Uhum. outras questões que ele gera um processo que a gente chama de hipervigilância ou catastrofização, tá? Isso que eu acabei de falar para você, que a gente falou logo no começo da artrose. Imagine que você é uma dançarina, não sabe nada de saúde. E aí eu falo assim, Uhum. ó, tá vendo essa imagem aqui? Ela é sua cartilagem. Aí o exame vai lá e dá uma alteração. Aí o médico te explica e fala assim, tá vendo esse estresse, essa alteração? Cada vez que você movimenta, você vai ter uma raspagem maior e vai inflamar tudo. Uhum. Na hora, que é a primeira coisa que você, como dançarino ou pessoa leiga, vai fazer? Travar sua perna. Fazer, Chora, não dobro mais, chora. né? Não vou mais dobrar. Sim. E aí você vai ficar com uma coisa Uhum. dura. Porque você está entendendo Uhum. do processo a mais do que realmente precisaria. Isso que ele falou acontece? Acontece, mas isso é natural também. Então, ter estresse no Uhum. nosso corpo é bom, né? E eu sempre brinco, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se eu não movimentar, eu literalmente acabo descondicionando o meu corpo.
Se eu movimentar Tá. em excesso, eu também gero uma sobrecarga. Sobrecarga, ela é boa, só que ela tem que ter as doses específicas. Só que a dose, quando a gente fala de doses limites, elas não são nada, não são variáveis que são mensuráveis. Uhum, Então, eu não consigo falar para você, Thalita, que se você fizer 50 pliés é bom, só que 40 não. Então, assim, eu não tenho limites pontuais. Fora que todo esse processo de você literalmente saber de estrutura, ele começa a gerar um processo de abstraísmo, que você pode imaginar o que você quiser. Então, assim, se você vê uma uhum, imagem e aí você começou a entender do teu corpo, é literalmente, se você explicar para alguém que toda vez que ele dobra a coluna, a hérnia pode pinçar o nervo, qualquer dor que a pessoa uhum, sentir vai falar assim, sim. pinçou, então assim, tá toda hora pinçando a coluna porque ele tá sentindo dor. Só que hoje a gente já entende que pessoas com dor e sem dor têm hérnia de disco. Então, assim, não é a hérnia Uhum, sempre que vai ser a grande causadora, né? Por isso que eu falo sim. dessa junção, né, de toda a história do paciente para saber o quanto que aquilo realmente faz sentido, tá? Então, esse processo de conhecer anatomia e consciência corporal são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é Tá. eu entender do meu corpo e entender como ele se movimenta, que movimento que ele gosta e afins, né? E eu acho que as técnicas de consciência corporal, somáticas e afins, elas são ótimas, você começa a conhecer várias coisas, mas você saber do seu corpo estruturalmente ela talvez você, como leigo, consiga mais levar isso de uma forma negativa do que positiva. Então você vai falar assim: cada vez que você sobe dessa escada, tem estresse no seu joelho. Se você Uhum. não souber a informação adequada sobre o que é esse estresse, realmente você vai parar de fazer um movimento. E aí, a cada escada que você vê, você só trava na frente dela e fala assim: eu vou ficar por aqui, né? Então, só para você Nossa. entender esse poder da informação, Thalita, a gente recebe pacientes sem dor, mas com essa informação, que querem mudar de casa porque a casa dela tem muita escada. Isso eu não estou falando de dançarino, tá? Mas Hum, estou falando de pessoas no geral. Então, imagine que ponto que a gente chega. Pelo entendimento errado que ela tem sobre o corpo dela, né? E não tem a ver com conhecer mais anatomia ou menos anatomia, né? Ele literalmente acaba fazendo a pessoa catastrofizar, que a gente chama, né? Mas levar para esse lado sempre mais negativo, para assim, eu não vou mais viver na minha casa porque tem muita escada. Então eu tenho que ter uma casa plana sem poder subir e descer escadas pro resto da minha vida. E a gente muitas vezes recebe nossa, informação com o quê? 20 Leandro. anos, 25, 30, pessoas novas, né? Então, isso é um processo muito, muito importante, né? Então, entender do corpo é muito diferente de entender de anatomia, tá? E isso, na Uhum. fisioterapia, ela é uma informação que também é nova. Por isso que a gente tenta trazer essa coisa da ciência moderna da dor que a gente chama, né? Que é um nome bonito. Mas para qualquer pessoa que Ah, é acompanha, lindo. Lindo qualquer mesmo. pessoa que acompanha um pouco a ciência sabe que é isso que a gente está falando da estrutura e da dor, sabe que elas não vão sempre na mesma direção, né? Então a gente está Uhum. entendendo essa complexidade da dor de uma forma muito mais ampla, né? Que não ignora a anatomia, mas não hipervaloriza como a gente valorizava antes, tá? Nossa, Leandro, é sensacional. Gente, podem falar, eu tô lendo tudo aqui mais ou menos, porque eu sou meio assim, não consigo ler mesmo. É sensacional, porque assim, quebra paradigmas. É uma Uhum. coisa louca, né? Total. Você começa a olhar de outra maneira. E aí, Leandro, a gente está aqui chegando nos nossos 10 últimos minutinhos, Uhum. mas eu vou fazer uma pergunta que talvez, pessoal, lancem perguntas aqui que nos últimos 5 minutinhos eu já diminuí. 5 minutinhos a gente vai fazer umas perguntinhas, mas lembrando que sábado, esse final de semana, tem Masterclass com Leandro e Jaque. Jaque não pôde estar hoje, teve um probleminha, mas estará na Masterclass. Deixem lá no link na bio, e-mail para receber as informações para inscrição. Então, vamos lá. Faz Vamos. diferença um fisioterapeuta ter formação em dança? Boa. Isso é muito interessante pensar. Ele pode encurtar muitos caminhos, pode ajudar Uhum. muitas coisas, mas não é sempre que precisa dos dois de uma forma tão avançada, vamos pensar assim, né?
Então, isso é uma das coisas que é uma reflexão meio eterna. E, e eu sempre brinco, né? Assim, fisioterapia e especialista em fisioterapia esportiva, por exemplo, ele pode ser uma preferência de trabalhar com esse público. Então, assim, eu adoro atender artista porque eu converso de igual para igual, entendeu? Uhum. Mas, obviamente, que pode me aparecer uma pessoa que faz, sei lá, vela, né? Já me apareceu um cara que fazia vela. E aí eu consigo atender ele porque eu entendo de anatomia, biomecânica, fisiologia, entendo sobre Uhum. contexto, comunicação, né? Então eu consigo também abranger de uma forma geral esse cara. Mas obviamente que eu entendo que o quão confortável é para um dançarino, e isso é muito importante para um processo terapêutico, esse conforto de você falar com alguém que entende sua realidade, né? O que eu estou querendo dizer é, se o processo empático existir por outras vias, pode literalmente também saber ajudar, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, mas não acho que é essencial e a única forma de você tratar um bailarino, né? Então, eu sempre falei, né? O Caio, que é um dos meus sócios aqui, ele também atende muito bem um dançarino, porque ele entende de tudo isso que eu Tá. falei, né? Só que, obviamente, quando um bailarino vem pra mim, eu consigo falar o nome dos passos, eu consigo entender várias coisas, né? Que acabam facilitando e eu consigo encurtar uns caminhos. Então, eu consigo ser mais empático ainda, porque eu sei do tipo, pô, cara, eu sei que às vezes, eu sempre brinco, né? Ah, porque aquele ensaiador chato e não sei o quê, né? Então, você sempre faz aquelas coisas porque você entende o contexto. E aí, assim, você conversa muitas vezes da agenda da dança do final de semana, então você começa a falar das fofocas da dança, né? E, ó, Post, Titi. ou você tem um monte, né? O mundo todo tem. Então, eu acho que tem sua importância, mas eu não acho que é essencial e a única forma de alguém ficar realmente, né, de você ser um bom fisioterapeuta de artistas, né? Uhum. O Leandro, choveu aqui, ó. Eu tenho hernia de disco, eu tenho dor no joelho, eu tenho não sei o que. Olha, gente, vocês estão acabados, hein? Pelo amor de Deus. Vão Gente, tudo lá no ó, Mova-se Mais, vou falar vão uma tudo coisa, lá. tá? O quê? O estranho seria se ninguém tivesse. É Porque é mais do verdade. que natural ter tudo isso e a gente tem que saber realmente entender quando isso faz diferença ou não. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu deixo como mensagem aí, do tipo, estranho seria se não tivesse, a gente só tem que entender quando isso faz diferença ou não. Tá? Isso é um desafio que E nós, como Lê, fisioterapeutas, temos. Eu, sempre tem, né? É impressionante. Olê, e fala para mim agora um pouquinho da masterclass aí para o pessoal que está querendo. Teve uma pessoa que falou: ah, eu precisava de mais 2 horas de live, então fala um pouquinho dessa masterclass para a gente entender um pouco o universo que vai ter aí no final de semana, para a gente ficar com um gostinho de quero mais. então, se a gente, essas surpresas que vocês tiveram aqui, a gente vai detalhar mais lá, né? Então, o processo é realmente ter tempo e conseguir conversar de uma forma muito direta, né, com o bailarino para realmente tentar fazer de uma forma específica que ele entenda e consiga aplicar no dia a dia, né? Então, eu sempre brinquei, que não deixa de ser uma verdade, tá? Mas sem nenhuma ofensa, quem mais me dificultou de reabilitar muito dançarino muitas vezes foram os ensaiadores, professores, porque nessa hora que aquela pessoa não consegue entender essa queixa da pessoa, é muito difícil dela conseguir saber quando que ela pode afrouxar um Uhum. pouquinho mais ou tem que apertar um pouquinho mais, continua ensaiando, não continua, né? Então a ideia é conseguir desmistificar muita coisa. Então, assim, nosso foco vai ser em desmistificar esses assuntos, tudo que a gente está falando com mais detalhes e muitos outros, né? A gente nem falou de alongamento, por exemplo. Alongamento. Nossa, nem chegamos lá, né, Lê? Eu vou fazer então aqui uma pergunta. Gente, talvez dê só para fazer uma pergunta, mas vão lá, porque aí vocês vão conseguir bater papo com eles no final de semana. Uhum. Pergunta que surgiu: professores dando aula de qualquer jeito, alunos só copiando. Como não lesionar se não vemos, tocamos ou não podemos corrigir os alunos em saltos, giros, pontos em pisos não adequados para a dança? Como proceder no online? É uma pergunta bem para a questão da época da pandemia agora, né? Que a Sim, gente não total. está tendo aula presencial. Eu acho que tem um ponto muito importante que a gente tem que sair dos extremismos, que a aula online, ela é muito possível
assim como o teleatendimento que a gente faz hoje também é muito possível. E eu vou te contar uma coisa muito legal, tá? Que eu sei que não é uma regra, mas todo mundo se esquece, ou não sabe, porque para quem não estudou essa parte da história, né? A dança urbana no Brasil, ela nasceu de fitas cassetes. Então as pessoas tinham fitas de filmes, né? E essas pessoas a gente copiava os passos das fitas. E isso as pessoas VHS. VHS, VHS. exatamente. VHS. Então assim, a É, gente nós estamos velho, hein? diversos amigos que copiaram, viram e fizeram, tá? Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, né? Mas é um processo que começou. Então, quando a gente vê um vídeo, alguma coisa, a gente tem que entender que o online ele é uma ferramenta extra para conseguir atingir públicos específicos, né? Serve Uhum. para todo mundo? Não serve para todo mundo. Nada serve para todo mundo, né? Então, em inglês é ótima a frase que é one size fits all, né? Não existe, né? De uma coisa servir para todo mundo, né? Então, é uma frase que a gente sempre tem que lembrar. Mas ela é uma ótima ferramenta se você quiser dar uma assistência durante uma pessoa que imagine que um bailarino teu foi dançar longe e agora ele está lá querendo algum reforço de aula. Você já conhece essa pessoa, né? E nessas horas mais do que mexe com a criatividade de quem está desse lado, tanto como terapeuta ou como professor ou como qualquer pessoa, né? Que direciona. Sim, Então, entender as limitações são as primeiras coisas. Entender que você não vai treinar uma diagonal, né? Obviamente, né? Entender que você vai sim. dar práticas específicas mais seguras e criar um ambiente mais confortável. Entender que não é o momento que você vai ensinar 5 giros que a pessoa nunca fez nenhum, né? Então, são coisas muito específicas que a gente tem que pensar, né? Então, eu acho que tem uma questão que é uma palavra totalmente subjetiva, mas é o bom senso, né? Sim. Então, entender É que o não equilíbrio, né? não é o sim ou não, né? Então, assim, obviamente, não é o sim ou não, é entender que existem diversos aspectos a serem colocados e você trabalhar dentro de uma certa limitação. Mas ele é uma ótima ferramenta para futuras pessoas no mundo, né? Ai, Lê, eu adorei. Gente, eu queria ficar mais uma hora aqui fazendo mil perguntas. Ó, Fernando, Viana tá aqui, dando um ok. Passou tanta gente maravilhosa nessa live que, gente, eu Eu não queria parar consegui, sempre para dar oi. não consegui dar um oi, mas, gente, super obrigada pela presença, prestigiando o Leandro, que é um super profissional fisioterapeuta. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui como parceiros e de que a gente possa, nesse final de semana, se aprofundar mais, desmistificar mais, falar mais sobre essas coisas que, nossa, abre um olhar assim, amplia. Eu fico impressionada, Leandro. Você quer deixar um último alô aí para o pessoal? Tenho, Enfim, deixo a tenho. palavra com você. Só gratidão. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer muito, assim, de verdade, né? Eu acho que é uma questão que a gente está fazendo aqui, a gente faz isso na fisioterapia também, tá? Todo esse processo de desconstrução, ele não é só da dança, não é só de vocês. A gente dá aula para fisioterapeuta, eles têm as mesmas surpresas que vocês estão tendo, né? A gente está tentando encurtar um pouquinho alguns caminhos para vocês que realmente precisam da informação, né? A faculdade, ela é formada no modelo antigo que a gente falou, tradicional, que a gente pode falar, né? E em cima disso, obviamente, que as pessoas, tudo isso é novidade para muita gente. Então, gente, para muita gente, Ah, né? uhum. Mas é normal e a gente está num processo geral, tanto de profissionais da saúde, quanto de pessoas que precisam da informação e a gente criou o Mova-se Mais para levar informação para quem precisa, né? Então, assim, saber conversar com quem consome é tão importante quanto com quem cria, produz e afins, né? Então, é uma coisa que a gente tem feito aí. Ai, demais, Lê. Obrigada de novo. Vai acabar nosso tempo aqui, o Instagram vai nos derrubar. Pessoal, vão lá para que fim de semana a gente vai ter mais Leandro e Jaque junto. Vai ser sensacional. Espero vocês com a gente. Lê, até Valeu, sábado. Obrigada Thalita. por Muito tudo. obrigado. Adorei. Tchau, 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 gente. pessoal. Valeu. Até sábado. Tchau, tchau. Até mais.